Bom dia a todos. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Amém. Como a Miriam comentou, a gente está falando sobre relacionamentos líquidos. E o que é esse relacionamento líquido? É um relacionamento sem profundidade. É um relacionamento superficial. Só que para a gente chegar onde nós chegamos hoje como sociedade, eu gostaria de fazer só um apanhado rápido da história das gerações. O histórico das gerações, o contexto histórico de cada geração influencia seu comportamento e sua forma de consumir. Eu não sei se você sabe, mas todos nós estamos encaixados dentro de uma geração. E essa geração tem um nome. Deixa eu perguntar uma coisa, tem alguém que nasceu entre 1940 e 1959? O pastor Nori? A irmã Ali também? Ok. Vocês sabem qual é o nome que é dado para vocês, para a geração de vocês? Não? Chama Baby Boomers. Já ouviu falar? Baby Boomers. Nome bonito, né? Eu estava comentando que não é tão baby assim, mas é um nome que foi dado a essa geração, que nasceu em 1940 e 1959. Como que era essa geração? É uma geração que nasceu num período de pós-guerra. Foi logo depois da guerra. No Brasil, se vivia o momento da ditadura e da repressão, né? E qual era o comportamento dessas pessoas? Como que essas pessoas, a geração Baby Boomers, eram? São pessoas com ideologia, lutavam por uma ideia. E as pessoas davam a vida por uma ideia. Você tinha algo que você acreditava e você lutava por isso, se manifestava por isso. Era uma geração movida por ideologia. E qual que era a sua forma de consumir as coisas? Era algo que refletisse uma ideia. Então não importava a marca, quem fabricou, mas se aquela roupa, se aquele jeans representava uma ideia, ou de liberdade, ou de um movimento, é aquilo que as pessoas consumiam. Depois da geração Baby Boomer, veio a próxima geração, que é a minha geração, que chama geração X. De 1960 a 1979. Quem nasceu nesse período? 1960 a 1979. Tem bastante gente da geração X, né? Nós somos da geração X. Como que é a nossa geração? Como que nós pensamos? Como que nós agimos? Né? Em que momento que a gente nasceu? Nós nascemos numa transição política, uma hegemonia do capitalismo e a meritocracia. Ou seja, começou a ter uma certa estabilidade da democracia em muitos países, talvez no nosso país ocidental. O capitalismo começou a ganhar força e o movimento era, tudo que a gente merece, tem que fazer, é por mérito. A gente só conquista as coisas se correr atrás, se trabalhar, se estudar. Então, essa era a nossa característica, esse era o momento. E aí, o que isso fez da gente? Pessoas materialistas. Pessoas competitivas e individualistas. Eu sei que não dá para generalizar e falar que todo mundo é assim, mas o movimento foi esse. A maior parte da geração, a mentalidade da nossa geração X é esse. A gente tem que batalhar, tem que conquistar, tem que estudar e vamos ter um cargo numa empresa, vamos conquistar as coisas. Esse é a nossa geração. E qual que era o nosso consumo? É status. Então, a gente comprava, ou a gente compra alguma coisa pela marca. Então, tem que ser uma marca boa, uma marca cara. Tem que ser um carro com uma marca boa. Não pode ser qualquer marca. Por quê? Porque isso nos dá status. Essa é a nossa pegada da geração X. Você percebe que do movimento coletivo, de uma ideologia, de um movimento, ele começa a partir para o individualismo, começa na nossa geração X. E qual a geração que veio depois? É uma geração chamada geração Y, ou Millennials. Quem nasceu de 1980 a 1994. Tem alguém dessa geração? 1980 a 1994? Então vocês são os Millennials, ou Y. O que é que aconteceu na geração de vocês? E na verdade, nós que somos das gerações anteriores, nós passamos e vivemos isso também. Mas vocês nasceram num momento muito especial da história, que é a globalização. Então, o que era lançado
num país, logo em seguida estava aqui. Eu lembro que uma vez nós fomos para a Argentina, visitar uma comunidade lá, e a gente falou, vamos levar alguns presentes daqui, né? Uma coisa do Brasil, tal, vamos levar uma coisa legal. E a gente foi levar lá, e entregamos o presente, e a gente percebeu que as pessoas não ficaram muito animadas com o presente. Falaram, obrigado. Sabe o que é? É que, na verdade, no supermercado vende o que vocês trouxeram. Como assim vende? A gente pensou que era novidade, mas é a globalização. Tudo está em qualquer lugar. Então, a globalização é isso. O que é lançado fora é lançado aqui, que é lança lá. Então, não tem mais essa de uma coisa, né, muito específica de um país. A coisa se globalizou. O que aconteceu nessa geração também foi o surgimento da internet. Vocês viveram justamente aquela transição de não tinha internet e teve internet. Vocês lembram da conexão de escada? Que você espetava na linha telefônica e ninguém podia usar, né? No começo ninguém podia usar. Não usa a linha não, que eu estou conectando a internet. Fazia aquele barulhinho lá. Né? Foi o momento de vocês. Foi o surgimento da internet. Qual que é o comportamento da sua geração Y ou millennials? É abstrato. Não é para todos, mas é abstrato, não é muito claro, pode ser, como não pode ser, e você conversa, mas não conversa nada, entendeu? É mais ou menos isso, é a geração Y. São questionadores, são pessoas que perguntam, questionam, por quê? Qual a razão? Por que é dessa forma? Por que não pode ser diferente? A geração Y é uma geração que questiona, e às vezes questiona muito, às vezes não chega a conclusão nenhuma, mas questiona. E são globais. Essa geração gosta muito de viajar. Então, quais são as suas preferências de consumo? O que essa geração consome? É uma geração que consome o que traz lembrança. Marca uma experiência. Então, você fez uma viagem e você consome aquilo que te traz a memória. Aquela calça eu usei naquele lugar. Vou comprar aquela calça. Sabe, essas coisas de experiências, de marcar. Então, são as preferências pelas experiências. Gostam de festivais e gostam de viagens. Então, a geração Y gosta de viajar, vive viajando. E aí, a próxima geração é a geração Z, que nasceu de 1995 a 2010. Eu acho que não tem ninguém... a Carol está ali. Você é da geração Z, então. A única representante aqui, os demais estão lá na classe. Z também? Z? Bastante Z aqui. Z também, isso aí. Geração Z. Vocês são uma geração do momento, da hora. Em que contexto que vocês nasceram? Na mobilidade e múltiplas realidades. Significa que vocês têm várias verdades. Isso é verdade, mas isso também pode ser verdade, e isso também é verdade. Não existe uma verdade absoluta. São várias verdades esparramadas. E a outra coisa é que vocês já nasceram conectados. Por exemplo, vocês nasceram sem internet? Quando vocês nasceram já existia internet. Não tem esse negócio de online, offline. É tudo online. Tudo está conectado. É essa geração Z. E a identidade é fluida também. O movimento dessa geração uma hora eu sou assim, cara, tem uma coisa mais legal para ser, eu vou para cá, e vai para cá, e assim, não consegue ter raízes. Ela é fluida, ela se movimenta com muita facilidade. Uma hora, mas filha, você gostava desse cara, você não gosta, assim, você gostava dessa banda e não gosta mais? Não gosto, mudei, agora eu gosto desse, mas agora eu gosto desse. Então o movimento é muito fluido. E são realistas e ativistas ponderados. Qual é o consumo? O que eles gostam de consumir? Aquilo que é verdade, aquilo que é ético. Então, quando estava meditando sobre estas coisas, eu fui tomar um café, fui fazer um café para não dormir comigo mesmo, e eu peguei um sachê de açúcar, União, e era um sachê orgânico. E no envelope estava escrito assim, abrace essa ideia. Falei, caramba, olha que interessante, né? E é esse movimento mesmo, de transferir para as pessoas, esse movimento é legal, isso é saudável, isso é bom para você, é bom para a sociedade, é bom para o meio ambiente. Então, é esse movimento que acontece e que essa geração Z curte. Falando um pouquinho sobre a geração Y, né, tem muitos aqui que são da geração Y.
Foi uma reportagem na revista Exame de 2015, 3 anos atrás, não faz muito tempo. E era uma geração que estava em alta. E aí a geração Y, diz a revista, de 24 a 38 anos, são mais imediatistas. Querem tudo para já, é para agora. E pensam primeiro no eu. Querem ter uma família, mas dizem que não há nada muito definido sobre isso. 86% querem dinheiro para pequenos luxos ou uma vida confortável. É uma geração que não quer ser rico, ou quer ter muitos posses como a geração X. A geração X dava sua vida, seu sangue, deixava a família de lado para poder conquistar as coisas. A geração Y já mudou. A geração Y não quer ter o mínimo necessário para ter conforto, para ter umas coisas boas. Em termos de família, eu quero ter uma família. Eu não sei como é que vai ser. Eu nem pensei muito nisso, mas eu quero ter uma família e ter uma família tá bom. É mais ou menos isso daí, não tem muito nítido o que é essa questão de família. Então essa é a geração Y. Só que olha só, 2 anos depois que saiu essa reportagem falando sobre a geração Y, que é a geração que dita a sociedade, que a sociedade vai atrás dessa geração, 2 anos depois, em 2017, saiu na mesma revista Exame o seguinte: os millennials, ou geração Y, lamentamos informar, são coisa do passado. Mas como assim? 2 anos atrás a gente era o top e agora é coisa do passado? Ou seja, eu nasci na geração millennials, sou jovem e já é coisa do passado? É exatamente isso. O millennials, porque quem é a geração da hora é a geração Z. Todo o mercado de consumo, todos os fabricantes, tudo aquilo que é inventado, tudo aquilo que é focado, é pensando na geração Z. Não é mais na geração millennials. E a geração X então, que sou eu. É mais velho ainda. Ou a geração baby boomers. Ninguém se importa mais com a gente. Calma. Deus se importa com você. Deus te ama, tá bom? Pelo menos Deus te ama. E tem mais algumas coisas que se preocupam com você. Uma coisa que se preocupa com você é o INSS. Eu não sei se preocupa de uma forma boa ou ruim, mas pelo menos eles se preocupam com você, acho. E outra entidade que se preocupa com você é a indústria de medicamentos. Ele se preocupa com você e ele tem um foco em você, porque a gente vai consumir o que eles fabricam. Agora o resto eu não sei. Mas enfim, esse é o movimento da sociedade. A gente sai de um movimento de coletivo, do baby boomers, de uma ideologia de estar juntos, e isso vai se desfazendo até se tornar individualista, até se tornar o importante sou eu. Essa é a sociedade que vivemos hoje. E aí você não pode ficar chateado, você pode esbravejar, você pode... Não adianta. É o que nós vivemos hoje. Esse é o movimento da sociedade. Não é que as pessoas escolhem, não. Isso vai acontecendo naturalmente. Eu quero passar antes eu quero só fazer uma citação do Zygmunt Bauman, que é esse filósofo que é sociólogo e filósofo polonês que falou muito sobre essa questão da sociedade líquida, desse momento que a sociedade está vivendo e como esse comportamento está fazendo mal para as pessoas. Ele diz o seguinte: o desvanecimento das habilidades de sociabilidade é reforçado e acelerado pela tendência inspirada no estilo de vida consumista dominante, a tratar os outros seres humanos como objetos de consumo e a julgá-los segundo o padrão desses objetos, pelo volume de prazer que provavelmente oferecem em termos do seu valor monetário. A solidariedade humana é a primeira baixa causada pelo triunfo do mercado consumidor. O que ele quis dizer com tudo isso? Falou difícil, não entendi nada. Vamos tentar entender. Ele diz o seguinte, que a capacidade e a habilidade da gente se relacionar está acabando. Ela está diminuindo. Por quê? Por causa do consumo. Porque a nossa sociedade é consumista. A indústria, ela se preocupa naquilo que você consome. E como a gente vai fazer com que essa geração Z consuma e compre as coisas.
Então existe todo um movimento da indústria para fazer essa geração consumir. Só que isso vai diluindo as pessoas, vai diluindo a capacidade das pessoas se relacionarem. E o outro problema que acontece é que as pessoas, da mesma forma como olham as coisas como um bem de consumo, de consumir, de trazer de uma forma um prazer para mim, as pessoas também se tornam um objeto de consumo. Então, o relacionamento é consumista. E eu me relaciono com as pessoas se ela pode de alguma forma trazer um benefício para mim. Se de alguma forma pode trazer um prazer para mim. Não é só sexual, mas um prazer de um benefício. É isso que ele está dizendo. E que o valor das pessoas é pelo poder monetário. Então, pelo que você tem, pelo que você conquista, pelo quanto você pode pagar. Aí você é valorizado. Se você um dia perde isso, se um dia você não tem mais, você perde o valor. Porque você não consome mais. E ele complementa assim que o que acontece com isso é que as pessoas não conseguem mais fazer o bem para as outras pessoas. Eu não consigo mais fazer algo pelas pessoas, porque tudo é voltado para o meu consumo. Agora eu quero passar um vídeo falando, isso já acontece há muito tempo, mas é um vídeo a respeito de bullying. Foi um garoto lá nos Estados Unidos que sofreu um bullying, e foi logo na saída, quando a sua mãe foi pegá-lo, ela começa a conversar com ele, ele começa a desabafar aquilo que ele estava sentindo. E a mãe filmou isso, esse momento da conversa. E com a autorização do filho, ela publicou esse vídeo nas redes sociais, e isso viralizou. E o que aconteceu é que muitas pessoas famosas se solidarizaram com ele e deram palavras de apoio. E na verdade, o que acontece numa sociedade líquida é justamente isso. Da gente separar as pessoas que são diferentes. De ignorar as pessoas que não pensam igual a mim. Que não fazem parte da minha forma de ser. E a gente isola essas pessoas. E as pessoas sofrem por causa disso. Então eu queria passar esse vídeo, antes da gente continuar. What did they say to you? They make fun of my nose. They call me ugly. They say I have no friends. People that are different don't need to be criticized about it. It's not their fault. What'd they do to you at lunch? Poured milk on me and put hand up my clothes, threw bread at me. Is it just you? Yep. Or is it other kids too that feel that way? Say it's other kids too. The fact that he still has the sympathy and compassion for other people when he's going through it himself is a testament to who he is. I want you to know, bud, you got friends in the UFC, and regardless of how dark it looks and how sad you may become, know that people are your friend and willing to stand with you.
Esse vídeo foi editado lá em Portugal e fala sobre uma estatística em Portugal dizendo que em torno de 40% das crianças sofrem bullying na escola. Eu creio que não deve ser muito diferente daquilo que a gente vive aqui. E é justamente essa faixa de 11, 15 anos que é a geração Z. Todos nós que fazemos parte de uma geração anterior, nós precisamos ajudar essa nova geração. Eles precisam de ajuda nessa sociedade líquida. Porque eles se destroem, eles estão sendo destruídos por toda essa liquidez, por essa falta de compromisso, por falta de ajuda e apoio um pelo outro. Então, eu estava meditando na palavra de Deus, me veio muito à mente a cura de um jovem em uma sociedade líquida. A gente acha que esse problema da sociedade líquida é uma coisa mais recente, que é só nós que vivemos. Mas a gente sempre teve problemas com multidão, com pessoas. E apesar desse texto, dessa história ter acontecido na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, mas os problemas são muito parecidos com o que a gente vive hoje. Então eu gostaria de ler com vocês esse texto, Mateus capítulo 17, 14 a 20. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui na tela, você pode acompanhar com a gente. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Deixa eu fazer um parênteses aqui, só para a gente poder entender esse verso, porque esse verso parece duro demais, né? Nossa, Jesus estava bravo aqui. Eu não vou dizer que ele surtou, porque Jesus não surta, mas ele ficou bravo. E aí, qual a razão dele ter ficado bravo nesse momento? A quem Jesus está se referindo nessas palavras? Ó geração incrédula e perversa. O que é incrédula? Incrédula significa uma geração que não acredita em Deus. Ele está falando de quem? Não é da multidão, é dos seguidores dele, é dos discípulos dele. Se fosse nos dias de hoje, que seriam quem? Somos nós. Jesus estava dando uma dura em nós: olha, vocês estão comigo, andam comigo, aprendem de mim, mas ainda assim não acreditam em Deus. É isso que Jesus está falando. Eu não acredito que vocês não acreditem em Deus. De tudo que vocês virem, não acreditam. E fala perversa no seguinte sentido de entortar o caminho certo, e pegar um caminho errado. É bem assim, né? Às vezes a gente sabe o caminho certo, mas a gente entorta a coisa. Muito mais pastores e líderes de igreja, é uma palavra bem, bem específica. Olha, vocês dizem que acreditam, mas na verdade no fundo não acreditam. E vocês ainda entortam o caminho. É isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala assim, até quando estarei com vocês? Não é que Jesus perdeu a paciência no sentido, eu não vou ficar mais com vocês, eu não quero ficar mais com vocês. Não é nesse sentido. É no sentido assim, até quando eu vou ter que estar junto com vocês para que as coisas aconteçam? Deixa eu explicar por quê. Se você ler lá em Mateus capítulo 10, lá mais para trás, Jesus fala para os discípulos: eu dei para vocês a autoridade, para vocês curarem, para vocês expulsarem demônios. Então Jesus deu poder para eles, Ele deu a capacidade para eles. Essa capacidade não depende de nós. Não é só eu querer e vou fazer. Isso não acontece, mas Jesus deu poder para eles. Deu essa autorização para eles. E depois disso, a Bíblia não conta muito, mas lá em Lucas fala um pouco que os discípulos saíram e eles expulsavam demônios e oravam pelos enfermos e as coisas aconteciam. Os discípulos faziam isso. Só que chegou aqui, a coisa não funcionou, não deu certo. E aí aconteceu alguma coisa, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas alguma coisa aconteceu errado. É por isso que Jesus está falando, até quando eu tenho que suportá-los? Suportar não é ter que aguentar, até quando que tem que aguentar vocês? Não é nesse sentido. É até quando que eu preciso ainda continuar dando suporte para vocês, para que vocês façam aquilo que vocês já podem fazer. É isso que Jesus está falando. Por isso que Jesus fala, tragam-me o menino.
Tá bom? Então é só para explicar isso. Então no verso 18, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquele momento, ele ficou curado. Para a gente continuar aqui. Deixa eu adiantar o meu também aqui. No versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Eu creio que a gente pode aprender algumas coisas a respeito de relacionamento, mesmo nesse texto. A primeira coisa é que a gente tem que sair da multidão. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele. No momento que a gente vive da sociedade, a nossa pegada é multidão. A gente precisa dos likes da multidão. A gente precisa da aprovação da multidão. A gente quer a aceitação da multidão. A gente quer que as pessoas nos aceitem. Mas a multidão, estar na multidão, ela não vai trazer cura e restauração para você. A multidão, ela não vai trazer felicidade para você. Porque a mesma multidão que hoje aplaude para você, amanhã, essa mesma multidão vai jogar pedra em você. A mesma multidão que hoje pode te dar like numa postagem ou alguma coisa que você coloca, essa mesma multidão amanhã, ela vai dar um dislike para você. E vai criticar você, e vai derrubar você, e vai deixar você no chão. Da mesma forma que essa multidão que viralizou esse vídeo desse menino, essa mesma multidão um dia pode viralizar comentários maldosos a respeito de alguém e destruir essa pessoa. A nossa felicidade, a sua felicidade não está na multidão. A gente tem que sair da multidão, como esse homem saiu da multidão. Tem momentos da vida da gente que a gente precisa sair e ter um encontro com Jesus. Separar esse tempo. A gente acha que a glória de Deus está na multidão. Aquela igreja cheia de gente, está transbordando, gente em pé, ai que bênção. Deus está lá. Deus pode estar lá. Mas não é na multidão. Porque a multidão é líquida. A multidão não tem compromisso com você. E nem você tem um compromisso com a multidão. A multidão não te conhece. A multidão te julga. Ela não sabe a tua história. Ele não sabe o que você viveu. Ele não conhece as tuas dores. Ele não sabe por que você tomou tal decisão. E a multidão te detona. Ele não te conhece, é líquida, é rasa, não tem profundidade. Então, saia da multidão. Não se apegue à multidão. Não espere likes da multidão. Não coloque a sua confiança na multidão. Um outro ponto é que esse homem chega para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Uma outra coisa, você precisa compartilhar a sua dor. A gente está acostumado nesse mundo líquido só mostrar a parte boa da nossa vida, a parte bonita da nossa vida, as coisas que conquistamos, mas a gente não compartilha a dor. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando a gente está à frente para ensinar, para compartilhar a palavra, os meus professores falavam assim: quando você for falar mal, fale mal de você mesmo. E não fale das pessoas. Quando você for falar bem de alguém, não fale bem de você mesmo, mas fale bem das outras pessoas. E eu vou seguir esse conselho. Então hoje eu vou falar mal de pastor. Vou falar mal de mim, do pastor. E de outros pastores também. É tudo farinha de bom saco. Graças a Deus. Mas eu vou falar um pouco sobre pastores. E eu compartilhei com vocês no primeiro culto, no primeiro domingo, que
quando assim, os vídeos são postados, e a gente não é famoso, nada, e nem é essa a intenção. Mas também, quando a gente ganha o primeiro dislike, a gente fica bolado. Bolado assim, chateado. Quem colocou esse dislike aqui? E a gente fica lá pensando e tal, e, bom, isso já resolveu, e a partir de hoje eu sei que se tiver algum pastor assistindo, o pastor geralmente não gosta de assistir outro pastor. Aquela coisa de, não vai ficar assistindo, não. Mas enfim, se tiver alguém assistindo, pode ser que eu vou ganhar mais dislike, mas não estou nem aí também. Eu já me acostumei com a ideia, eu não me preocupo mais com isso. Então pode dar dislike também, se você quiser dar dislike, tudo bem. Mas eu vou falar algumas características de pastores, que talvez você vai falar assim, nossa, pastor é isso? Mas eu vou queimar o filme mesmo. Mas é assim, tem um instituto chamado Barna, lá dos Estados Unidos, que faz uma pesquisa muito sobre a saúde espiritual da igreja, dos pastores. E eles fizeram uma pesquisa a respeito de pastores. Ele diz o seguinte, que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 70%. De cada 10 pastores, 7 estão lutando para não cair em depressão. 71% se dizem esgotados, cansados, exaustos. 70% dizem que sofre de baixa estima. Cara, é maluco isso, né? O mesmo pastor que fala para você, você é bênção, você é filho de Deus, você tem vitória, Deus ama você, e e aquela palavreado bonito, e você sai motivado da igreja, mas o camarada tem problema de autoestima. Esquisito, né? Mas essa é a verdade. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral, ser pastor, afetou negativamente a sua família. Cara, como assim? Ser pastor deveria ser legal, deveria abençoar a família, deveria ser melhor para a sua família. 80% diz assim, cara, piorou a minha família não está legal, por causa do ministério pastoral. 70% dizem não ter um amigo próximo. Porque pastor, ele lida com pessoas, com multidão. A gente não é uma multidão aqui. Mas assim, talvez eu não conheça o nome de todos assim, mas eu conheço a fisionomia, pelo menos eu sei um pouquinho assim, quem é quem. E não é uma multidão tão grande. Mas os pastores lidam com multidão, mas no final das contas, ele fala para você falar que você tem que compartilhar a sua dor, mas pastor também não compartilha a sua dor, sabia? Porque não tem, às vezes, o orgulho impede. Como é que uma pessoa que fica aqui na frente falando, faça isso, irmão, faz aquilo, irmão, vai na bênção, seja fiel, seja isso. Como é que ele vai compartilhar? Cara, eu estou com um problema na minha família. Eu não estou legal na minha família. Olha, será que você pode orar por mim porque eu estou entrando em depressão? Cara, eu acho que eu vou ter que fazer terapia. Eu acho que eu vou ter que tomar uns medicamentos. Cara, você é pastor, cara, como é que pode? Mas pastor é humano. É um ser humano como todos nós. Como eu sou humano também, como vocês são. E todos nós temos estas dores. 1.700 pastores, isso em 2011. 1.700 pastores só nos Estados Unidos abandonaram o ministério pastoral por mês. A cada mês, 1.700 pastores falavam, chega, eu não quero ser mais pastor. Cansei, não dá mais. Essa é a verdade do pastor. Eu não quero que vocês fiquem com dó de mim. Vai, coitadinho do pastor, vão ser legal com ele, né? Pegar mais leve. Não, não é isso não. O que eu quero dizer é que a gente precisa aprender a compartilhar a nossa dor. Compartilhar as nossas fraquezas. Compartilhar e dizer, eu não consigo. Eu não sei como fazer. E a bronca que Jesus deu nos discípulos às vezes, essa mania de pastor achar que sabe das coisas e sabe fazer as coisas, mas as coisas dão errado. E aí você se decepciona e fala, caramba, deu errado. Mas essa é a nossa vida, nós erramos. Mas nós precisamos compartilhar as nossas dores. Sabe aonde que está a profundidade de um relacionamento? Não é nas coisas bonitas e legais que você pode falar para as pessoas. Nas suas vitórias, nas suas conquistas. Mas um relacionamento profundo é você poder abrir o seu coração para as pessoas e dizer, eu sou assim, eu sou isso daqui.
Eu tenho essas dores. Eu tenho esses medos. Eu tenho essas falhas. Nós temos que ter essa liberdade com as pessoas. O fato de a gente vir para a igreja e ouvir tantas coisas que a gente tem que fazer, e não faça, e faça, e não faça, e a gente fala, poxa, todo mundo, é tudo legal, né? Ninguém erra, ninguém peca, todo mundo certinho. Pelo contrário, sem dúvida nenhuma e sem escândalo nenhum, todos nós, individualmente, nós erramos. E temos nossas falhas, e temos nossas fraquezas. Só que cansa demais você tem que ficar esperando o like das pessoas. Cansa demais você tem que ficar provando alguma coisa para as pessoas, que você é bom o suficiente para as pessoas te aceitarem. Relacionamento líquido é assim. Relacionamento profundo é você poder compartilhar a sua dor. Uma outra coisa que a gente aprende através dessa história do pai com o jovem é enfrentar os erros. Entender o que deu errado nos ajuda a amadurecer. Às vezes a gente tem medo de perguntar: qual é o problema? Onde eu errei? O que eu fiz de errado? A gente tem medo de encarar os problemas de frente. E a gente gosta de desviar, a gente gosta de ignorar, a gente gosta de falar Deus abençoe, Deus vai resolver o problema. Não, a gente tem que encarar o problema. Por que eu estou em depressão? Por que eu estou assim? Por que eu estou com tanta raiva? Por que eu continuo fazendo isso? Alguma coisa, por que está dando errado? Às vezes a gente tem que fazer essa pergunta para a gente mesmo. Aí os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, vamos conversar. Por que deu errado? Por que é que não conseguimos? O que é que nós fizemos de errado, Jesus? Foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Eles tinham aprendido antes, mas alguma coisa deu errado. E Jesus então explica para eles. Essa foto aqui é do Steve Jobs. Ele morreu em 2011. E eu não sei, muitos de vocês são fãs da Apple, né? Gosta do produto da Apple. Cola a etiquetinha da Apple no carro, anda com iPad, anda com iPhone, e junta dinheiro para comprar a próxima versão do celular da Apple. Tem gente que gosta, tem gente que não liga muito, mas tem gente que é uma fã da marca. A Apple é uma das maiores empresas com maior valor de mercado. É uma das empresas mais valiosas do mundo inteiro, mesmo depois da morte do Steve Jobs, que foi o fundador da Apple. A Apple ela foi fundada em 1976, na garagem do Steve Jobs. E a empresa cresceu, e em 1985, o próprio Steve Jobs foi expulso da empresa. O corpo de diretoria expulsou ele, falou assim: cara, você está despedido. A sua forma de pensar, a sua forma de ser, cara, é intolerável, não dá. Não dá para fazer parte mais dessa empresa, tchau. E mandou o cara embora. Eu acho meio estranho, mas mandaram ele embora. Deve ser uma sociedade anônima, né? Então, não sei. Mandaram o Steve Jobs foi embora. A partir do momento em que ele foi embora, a Apple quase faliu. Quase você não ia ter o iPhone 10 com você agora. Quase você não ia ter o iPad, nem o iPod, e nem outras coisas. Porque a Apple quase faliu. Mas teve um momento em que a Apple perguntou: o que a gente fez de errado? O que é que está acontecendo? Todos os lançamentos que a gente faz, o negócio não funciona, não dá certo, ninguém compra. E eles perceberam que eles erraram de mandar um cara embora. E chamaram de volta. Se fosse por orgulho, não, a gente mandou embora, não vamos chamar de volta. Mas eles tiveram a humildade de falar: Steve, você pode voltar e pode trabalhar com a gente de novo. A gente não está sabendo como faz. E você sabe como faz. E a partir do momento que ele voltou, veio o iPod, iPad, iPhone, e um monte de coisa. iWatch. E hoje ele é uma empresa admirável. A gente tem que enfrentar os erros. Encarar os erros de frente. A sua vida pode ser diferente nessa sociedade líquida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai conseguir mudar
essa sociedade. O movimento que ela está fazendo e a forma como a coisa acontece nessa sociedade, a gente não consegue mudar. Mas você pode encontrar paz dentro do seu coração a si mesmo. O que Jesus disse para os discípulos é: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. A gente cuida de muitas coisas da vida da gente. A gente cuida do nosso corpo, a gente faz ginástica, cuida da alimentação, toma o nosso medicamento, faz tudo direitinho. Mas muitas vezes a gente deixa de cuidar da nossa alma, da nossa fé. E aí, a gente se torna como pastor, que conhece a palavra de Deus, que fala da palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que ora pelas pessoas, mas alguma coisa está errado. Talvez está na hora da gente perguntar: Deus, o que é que a gente está fazendo de errado? Por que é que eu não sinto paz? Por que é que eu sinto esse vazio dentro de mim ainda? E Jesus responde: se você tivesse fé, se você acreditasse de verdade em Deus, o seu comportamento vai mudar. A sociedade pode dar um dislike para você, você pode não ter muita grana, você pode estar passando um perrengue, pode acontecer o que for. Você vai ter felicidade. Sabe o que é felicidade? Felicidade é um estado. Felicidade é uma sensação de um contentamento, independente da circunstância. Você pode ter grana hoje e pode não ter grana amanhã. Você pode ter like hoje e pode ter um dislike amanhã. Você pode sofrer um bullying hoje, você pode ser o cara da vez amanhã. Mas isso não importa, porque a paz está aqui dentro. Isso ninguém tira. Mas isso provém de onde? Do seu relacionamento com Deus. Não espere do mundo a paz. Não espere das pessoas a paz. Mas a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus, a tua fé em Deus para valer, vai fazer diferença no seu relacionamento, na sua vida. E você pode vir a essa geração, daqui a pouco a Exame vai escrever uma outra reportagem falando: geração Z, tchau, já era, agora é a geração, sei lá o que é. Acabou a letra do alfabeto, né? ZA, Z1, Z2, não sei. Mas enfim, vai vir uma outra geração e vai vir uma outra geração, os baby boomers e a geração X, e vai ficando tudo para trás. Mas mesmo assim a gente consegue encontrar paz na alma, no coração, por conta do nosso relacionamento com Deus. Então esse tem que ser a nossa busca. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque nós fazemos parte dessa geração. A nossa geração não ficou no passado. Se estamos vivos hoje, esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração, essa é a história que a gente está vivendo. E queremos te agradecer, Senhor Deus, por tantas coisas bonitas e lindas que vivenciamos nos tempos de hoje. Tantas conquistas, tantas vitórias, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós vivemos as nossas dores. Muitos de nós caímos, ora no fogo e nos queimamos, ora na água e quase nos afogamos. Como disse aquele pai a respeito do seu filho: Senhor, tem misericórdia porque ele está sofrendo tanto. Essa é a nossa oração também, Senhor, tem misericórdia de nós, porque sofremos tanto, Senhor Deus, e muitas vezes somos incompreendidos, às vezes somos rejeitados, por vezes sofremos perseguição, dislikes, a desaprovação das pessoas. E quando a gente vai passando o tempo da nossa vida, a gente acaba até aprendendo a suportar. Mas essa nova geração, ó Deus, que está vindo, é uma geração que vive, Senhor Deus, numa sociedade tão diluída, em busca de uma verdade.
E eles buscam uma razão de viver, uma verdade. Pai, que o Senhor os abençoe. Abençoa essa nova geração. Abençoa nós também, Senhor Deus, que fazemos parte, Senhor Deus, de suporte dessa geração. E que ainda estamos vivos, Senhor Deus, vivendo a nossa era, o nosso tempo. Senhor Deus, não é religião que vai mudar a vida das pessoas, mas a verdadeira fé em Jesus. Não é a quantidade de fé, ou quantidade de feitos, ou quantidade de experiências que tivemos, mas depende da qualidade que temos, a qualidade da fé que temos no Senhor. Como exemplo, Senhor Deus, de tantos colegas, pastores, que ministram, que ensinam, pastores que conhecem a Tua palavra, de cabeça, de mente, mas ainda não compreenderam a fé verdadeira em Jesus. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda a ter um encontro com o Senhor. Nos ajuda a ter paz nessa sociedade líquida, numa sociedade consumista. Ajuda-nos a encontrar paz para as nossas dores, diante das dores que temos. E aí, Senhor Deus, a gente vai encontrar essa felicidade. Não uma alegria momentânea e passageira, mas uma felicidade que independe se o dia está bom ou se está ruim. Mesmo assim, eu sou feliz. Senhor Deus, nós queremos orar, agradecer ao Senhor e que o Senhor ministre na vida de cada um aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão, que o amor do nosso Deus e do nosso Pai, e que a comunhão e a presença do Teu Espírito Santo esteja com cada um aqui, daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão chorando e amargando, Senhor Deus, por estar vivendo nessa sociedade líquida. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos graça. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Que Deus abençoe a sua vida essa semana.